Simplicidade, lê pra gente, fala aqui, ó. Simplicidade significa que Deus não é um ser composto, nem tem partes distintas. Está relacionada à essência de Deus e não é contrária à doutrina da Trindade. Apesar de ser triuno, Deus não é composto de muitas partes ou substâncias. Pode ler. Um aspecto da simplicidade de Deus é espírito. Em contraste, os seres humanos são tanto espírito como matéria. Na encarnação, Jesus se tornou carne, mas o Deus homem sempre foi espírito. Isso nos garante que Deus sempre será espírito e nos capacita a adorá-lo em espírito, isso é, não de maneiras materiais. Olha que interessante. Vamos lá. Vamos. Os textos? Não, calma, eu vou fazer os textos. Vamos abrir lá. Vamos abrir primeiramente em João 4, 24. Evangelho de João. 4, 24. Você pode ler para a gente? Paula. Quem abriu João 4, 24? Lê, Nádia, vai lá. Nádia lê. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Joia. Rodrigo, abre Filipenses 2, se não me engano, Filipenses 2, 8. Quando fala que Jesus abriu mão da forma de ser Deus. Do 2 no 8 em diante. Lê pra gente, Rodrigo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Não, tem que ler, acho que antes, no 7 começa. Quando abriu mão da forma Acho que é de ser 6, né? 6, vai lá. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ponto. Veja. Jesus aqui está na forma espiritual, na forma que ele tinha, sendo na forma de Deus. Ele abriu mão dessa forma. Continua. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Só um minuto. Pergunto. Você abriria a mão dessa forma que você é de homem hoje, para virar uma ameba? Vou falar uma coisa. A diferença entre você e a ameba é muito menor do que a diferença entre o Todo-Poderoso e você. Por aí eu acho que o melhor exemplo é esse. Nossa, eu abri mão de ser ser humano e virei um cactus. Olha, o cactus é muito menor que a ameba, é mais complexo. Foi mais ou menos o que Jesus fez. Ele abriu mão da forma de ser Deus e assumiu o corpo de homem, mas continua a leitura. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Isso aí. Gente, o que acontece? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Agora veja que interessante essa questão aqui. Vocês não precisam abrir. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O que nós temos aqui? Para mim, o melhor texto que fala sobre Trindade. Jesus, o Deus 100% Deus, 100% homem, vai se batizar. Assim que ele começa, que ele ora após o seu batismo, o céu se abre. A Bíblia fala que o Deus Espírito Santo faz uma teofania, se apresenta em forma corpórea, vem sobre a cabeça de Jesus, e a Bíblia fala que o Deus Pai Todo-Poderoso exclama: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. A gente vê aqui claramente a ação das 3 pessoas da Trindade. Aí eu pergunto,
Tá? Quem é mais importante na Trindade? Todos. Tá, o que os outros acham? Todos. Pô, vocês estão frequentando igreja boa, pô. Vocês já perceberam que a gente tem uma tendência a achar que Deus Pai é mais importante? Vocês já perceberam? Quem foi católico aqui? Levanta a mão. Vocês já perceberam que a gente, como católico, só ora a Deus, nunca fala de Jesus? Perceberam isso? É uma coisa interessante, é só Deus, 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 Deus. O que acontece, gente? A definição de Trindade é a seguinte: só existe um único e verdadeiro Deus. Quantos Deus tem? Um. Mateus, só existe um único e verdadeiro Deus, vírgula, que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Os 3 são iguais em tudo. Gente, esse conceito, você vai falar, nossa, o pastor está falando isso por quê? Porque a maioria dos crentes não sabe. Se você encostar na maioria das igrejas do Brasil e falar sobre Trindade, você vai achar até hierarquia na Trindade. Agora, a Trindade tem funções. As funções são diferentes. Deus Filho veio no corpo de homem. O Espírito Santo hoje habita em nosso corpo. Deus Pai Todo-Poderoso está sentado no seu trono, no céu. E o Deus Filho, em corpo de homem glorificado, está sentado à direita dele, já reinando. Interessante isso. É muito importante. Agora, no conceito da simplicidade de Deus, eu entendo o quê? Deus é um. Acabou. Gente, precisa ter conceito de Trindade muito em ordem. Amém? É mais ou menos assim, o Espírito Santo leva até Jesus e Jesus leva até o Pai. É assim, o Espírito Santo dá testemunho da obra de Cristo, convence do pecado, da justiça e do juízo, e Jesus veio derramando sangue que abre o caminho para ter acesso ao Pai. Entendeu? E o Pai se sente satisfeito ao olhar que as moças, me desculpem, um monte de tranqueira, que nem esse pessoal que está aqui nessa sala, coberto com o sangue de Jesus. Deus olha para nós, miseráveis pecadores, horríveis, e Deus se dá por satisfeito. Jesus Justificados. Jesus intercede ao Pai dele. Isso intercede nas orações. Ele leva, né, ao Pai, né? Isso intercede nas orações. Não, isso aí não nem. Entendeu? Nós temos advogado junto ao Pai. É uma figura, o seguinte, que quando a gente comete um pecado, na verdade, o que é que o advogado? O advogado ele trabalha em cima de base legal. Existe uma lei de Deus, o salário do pecado é a morte. Mione pecou, o que tem que acontecer com Mione? Morrer. Aí Jesus fala, não, Pai, mas eu derramei meu sangue por ele. Esse sentido de advogado Esse é o sentido seria, jurídico. mas eu digo, esse sentido de advogado seria na questão de salvação? Esse é o sentido É porque ele jurídico. não, uma vez é salvo, por exemplo, A já está Bíblia, advogado. Bíblia usa linguagem jurídica. É o sistema jurídico. Ele nos justificou. Acabou. Sim, mas eu estou dizendo Salvação. assim, não dá a entender que em todo momento ele está Não, intercedendo que para eu nos salvar, entendi. né? Tem igreja, por exemplo, principalmente as igrejas pentecostais, e neopentecostais tem esse problema. Quem vai ser o pecador? Moisés. Moisés pecou. Deus vai te julgar. E Jesus vem, Pai, por favor, não faça isso, não mande ele para o inferno. Mas é o que eles querem dizer. Como se perdesse a salvação. Como se perdesse a tivesse salvação, que ter. né? Salvo sempre salvo. Lógico. Fala, Nádia. É Só um minuto, que Nádia. nem também a igreja católica, que você tem as penitências, que tem as velas, que tem as orações pelos vivos e pelos mortos para pagar os pecados. Gente, Como se a cada vez você tivesse que justificar aquele pecado diante, interceder por aquela pessoa para que os pecados dela sejam, digamos, encobertos e que ela seja salva, né? Levar para Algo assim. purgatório. Isso, são- Mas aqui o ponto, para a gente não devagar muito, depois, para a gente não devagar muito, a questão da simplicidade, qual que é? A Trindade expressa a melhor coisa, é simples, Deus é um só. Subsiste a forma de 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Simples assim. Na Bíblia, Deus é Espírito. É necessário que os que o adorem em Espírito e verdade. Meu espírito está morto na comunhão com Deus para o meu pecado, mas Cristo me vivificou,
meu espírito renasceu, eu posso ter comunhão com o Pai. Entendeu? Vamos lá, vamos seguir. Soberania. Lê pra gente, Lu. Paula. Soberania, que eu quero acabar a aula hoje. Significa, em primeiro lugar, que Deus é o ser supremo do universo. E, em segundo lugar, que ele é o poder supremo do universo. Deus exerce o poder tal sobre todas as coisas, mesmo que possa escolher deixar que tudo aconteça seguindo leis naturais que ele mesmo estabeleceu. A Bíblia revela que Deus tem um plano abrangente, que tudo está sob o controle dele, mesmo o mal, ainda que o Senhor não se envolva com ele, e que seu principal objetivo é louvor da sua glória. Alguns problemas levantados são: primeiro, a soberania de Deus anula a responsabilidade do homem? 2. Por que a soberania de Deus permite a existência do mal? Aos nossos olhos, essas questões são contradições, mas essa visão é apenas aparente. De modo misterioso a nós, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem e vice-versa. Quanto ao pecado, um dia Deus irá puni-lo, mas por agora, de algum modo, faz parte do plano de Deus. Caso contrário, não seria soberano, sendo que o Senhor não criou. Caso contrário, não seria santo. É isso aí, ó. Tem muitos textos. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui o texto que fala que Herodes e... daquele de Atos, Rô. Quando fala que não é Atos 13, versículo 7. Não. É Atos 2, 26. Atos... Não, acho que não é Qual 2. texto que é? Espera aí, só um minutinho. O texto que fala que Herodes e... Vamos ver, Atos 2... Não, pera lá. Atos 4, eu acho. Só um minuto. Quando fala que Herodes e crucificaram para que cumprisse a vontade do Senhor. Só um minuto, está aqui em Atos. 4, pastor. Como? Atos 4. 4? 4. Por que não está grifado aqui na minha Bíblia? Não estando eles falando ao povo. 4. 4. Isso. 4 o quê? 4 Do versículo 1. Tá. Não, mas é outra passagem. É a passagem que fala que Herodes e... Essa aí é ligada a isso, mas não é essa que eu É quero. 4, 27, parece. Como? 4, 26 e 27. Isso. Aqui, ó. Olha que interessante, era no 4 mesmo. Ó. 25. Que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. O que a Bíblia está dizendo? Que Herodes, Pôncio Pilatos, os sacerdotes se levantaram para cumprir a vontade de Deus. Não é o que o texto está dizendo? Eu pergunto, eles são responsáveis se eles cumpriram a vontade de Deus? Mas eu pergunto, nós estudamos soberania? Todos os projetos de Deus não têm que se cumprir? Sim. Tá. Concorda então que Deus determinou no passado que Herodes, Pôncio Pilatos e o sumo sacerdote iriam matar Jesus? Se Deus determinou, como que eles são responsáveis? Não é injusto da parte de Deus? Não. Não. Porque Deus sabia o coração deles, sabia o que eles iriam. Não, isso é uma ciência, mas veja, ó, é o seguinte, Mas eles podiam se eu não pegar esse escolher. celular aqui, como? Eles podiam não escolher fazer. Sim, mas espera aí, não, tá sendo, não, tá, por exemplo, Judas não foi levantado para vender Jesus?
Não estava determinado na eternidade passada? Sim. Como que Judas é responsável? Se eu pegar esse celular aqui, Calino, vou usar um linguajar duro, não se ofenda, mandar no meio da sua fuça, agora, concorda que só pode acontecer se Deus determinar? Se Deus não determinar, não acontece? Concorda? Não. Mas você pode jogar por... Tá, vou fazer diferente. Vou pegar o celular e vou arrebentar no chão agora. Concorda que esse fato só pode acontecer se Deus determinar? Sim. Se Deus determinar, eu não consigo acontecer. E aí, se eu mandar esse celular com toda a força, te arrebentar a testa, vai acontecer porque Deus determinou, correto? Eu sou responsável. Sim. Sim. Mas Deus determinou, gente. É você que é responsável pelo Quer dizer então que você está dizendo que Deus ia me mandar para o inferno por fazer algo que Ele determinou? Aí você está dizendo que o sumo sacerdote foi no céu. Não. O sumo sacerdote, se não crer em Jesus, foi para o inferno. Deus determinou, mas você é responsável pelos seus atos. São duas coisas distintas. Isso, gente, eu só estou fazendo o papel de advogado do diabo. O que acontece? É bem simples, tá? Por exemplo, quem pecou no Éden? Eva e Adão, os dois. Um enganado, o outro vendido. Certo? Que o irmão Adão me perdoe, que eu creio que nós vamos passar a eternidade junto. É que vendido fica mais legal na aula, né? Aí eu pergunto, vocês concordam que eles só puderam pecar porque Deus determinou? Mas isso faz de Deus autor do mal? Por quê? Porque não, porque eles pecaram, não foi Deus. E a Bíblia fala que Deus é bom, Ele é luz, Ele é amor. Agora, o que aconteceu ali, gente, simples. Vamos entrar ao contrário. O que sustenta você de pé sem cair? A graça de Deus. Se Deus remover a graça de sobre a sua vida, o que acontece com você? Vira um traia. Vira um traia, nascido de novo. Tranqueira. Então o que a gente tem que entender? A matemática é muito simples. As coisas acontecem porque Deus determinou. Mas para limitar a ação do homem, para entregar o homem ao próprio desejo, viu, Mione? Deus coloca a sua graça ou retira a sua graça, só isso. E como Ele conhece o coração do ser humano e sabe como o ser humano vai agir, é simples. Por exemplo, Ele simplesmente retirou a graça de sobre Pôncio Pilatos, de sobre Herodes e de sobre os sacerdotes. Ele só tirou a graça, não precisou fazer mais nada. O ser humano é o quê? Pecador. O simples pecado dentro de Anás e Caifás no Sinédrio. Porque Deus podia convencer ele de não matar, né? Ele colocava a mão e falava, não, daí o coração seria contrido, Sim, né? por exemplo. Não vou matar, né? Mas quando Deus tirou, como o coração é perverso, não vou matar. Sim, simples. José de Arimateia e Nicodemos. Abel, Caim. A mesma graça que foi retirada de sobre a liderança foi dada a José de Arimateia e Nicodemos, que eram homens importantes do Senado judaico. Foram salvos. Aí eu pergunto, as pessoas que agora estão na prática do pecado, não querem vir para a igreja, elas são responsáveis por não vir para a igreja? São. E você veio para a igreja por quê? Que Deus trouxe. Porque Deus trouxe. Agora, essas pessoas, por não se arrependerem dos seus pecados, elas vão para onde? O inferno. Por quê? Porque pecaram contra Deus. Você não pecou? E por que você não vai para o inferno? Porque Jesus derramou sangue para que você fosse salvo. E a Bíblia é clara. Na eternidade passada, Deus elegeu uns, escreveu o nome no livro da vida. E outros não. O motivo a gente não sabe. A gente só sabe que foi feito. Aí Deus pega uma encrenca de bigodinho ali, outra tranqueira de cabelo branco, e um nojento que nem eu, e salva ainda, transforma um punk em pregador da palavra. Só Deus. Pegar os tralha que nem a gente. Aí você tira a mão e põe a mão de Deus
no caso, Paulo é um exemplo, né? Sim. Que era um matador de cristãos e num piscar de olhos Assim que a graça é veio, o maior pregador da E Bíblia. também a pessoa não pode se gloriar. e você não pode se gloriar. Calma. Vai chegar o Mignone lá, por exemplo, qual é o problema da salvação? Quem fala, não, mas o homem tem que crer. Lógico que tem que crer. Mas você só creu porque Deus te deu essa graça. Sem essa graça, você não ia crer. Impossível. Sem essa graça, você ia correr de Deus. Então, o que acontece a questão da soberania de Deus? Deus, para cumprir todo o seu propósito da história, ele só trabalha com a graça. O resto é o ser humano que faz. Guiado ou restringido pela graça. Fala. Eu também, a gente sempre vai pra igreja, mandou pra igreja, é porque foi plano de Deus. Sim, sim. Sabe para onde você ia se Deus não desse a sua graça? Você ia para a bagunça. Todo mundo aqui. E eu te provo na Bíblia. Romanos 3 fala, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram. O que quer dizer todos? Todos. E destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte. Deus, na eternidade passada, escolheu me salvar, me elegeu. Por quê? Não sei. Nem eu faria isso. Eu mandava ela para o inferno, um vagabundo. Isso tira a soberba do homem. Tira a soberba do homem. Por que o mundo hoje? Por que hoje não se gosta da doutrina da eleição incondicional? Porque ela envergonha o homem. Efésios 2 fala o seguinte, não é por obras, para que ninguém se glorie. Vamos dizer, quem crê que a salvação a pessoa tem que crer. É dela o crer, não é de Deus. Sim, mas eu chego no céu, chega eu o Mignone. Aí chega lá o Mignone, ô Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Eu bato nas suas mas eu criei. Já é uma obra. Ô Senhor, Mignone, obrigado porque eu não me desviei do seu caminho, Mignone, mas eu fui firme na palavra. Segunda obra. Eu posso me gloriar. Ó Senhor, o Senhor me salvou, mas eu criei. Deus também pode salvar o meu assassino. Mas não é isso. O Senhor me salvou, mas eu permaneci. Estou me gloriando. Agora, qual é o jeito certo que você vai chegar em Deus? Você vai chegar, cabeça baixa, fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sou tranqueiro, obrigado porque eu sou pecador, obrigado que mesmo depois de salvo ainda fui infiel a Ti, mas obrigado porque o Senhor me manteve no caminho, obrigado, Senhor, que a obra foi completa. É assim que você vai chegar. Meu Deus. Sem mérito. Agora explica para essa sociedade onde o ser humano é o centro, que foi Deus que te salvou, você vai ter problema. Aí gera o que aconteceu, por exemplo, o Malafaia outro dia publicamente chamou o calvinismo de doutrina demoníaca. Correto? Entendeu? Como que ele me fala um negócio desse? Então isso quer dizer que Lutero tinha doutrina demoníaca, Calvino tinha doutrina demoníaca, o próprio Jacques Busarminos, que tinha um monte de influência calvinista, o Whitefield, Jonathan Edwards, os maiores heróis da fé, Nicodemos, Granconato, aí veio o Zé Ruela, Maurício, vocês. Que honra, só Deus mesmo, né? Granconato e Nicodemos, você entendeu? Pessoas sem pudor. É o que acontece. Então Deus não é autor do mal. E as pessoas vão para o inferno porque elas são responsáveis. Elas pecam porque elas pecam. Elas pecam porque é a sua natureza. Você não peca porque a graça de Deus atua em você. E não permite. Meu irmão, quando você cai no pecado, abre o olho. Deus retirou sua mão de sobre você. Olha que interessante. Quando você cai no pecado, Deus retirou sua mão de sobre você. Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Amém? Pastor, e quando, vamos supor, Deus está trabalhando naquela vida, ele está lá no pecado e Deus está tirando, está limpando. Isso é uma limpeza, né? Sim, é transformação. É uma transformação daí. Isso é aquele que começou a boa obra há de terminar. Não, ele está dizendo que não foi salvo ainda? Não, a pessoa até já é salvo, só Amor, não sabia. salvo ou não salvo, não importa. Deus trata com o eleito a vida toda. Sim. Isso, ele vai Entendeu? tratando. Então tá com eleito. Vamos lá, unidade. Isso aqui é bem simples, eu já expliquei. Significa que só existe um Deus e que ele é indivisível. Deus é indivisível.
E verdade quer dizer que Deus é coerente consigo mesmo, que Ele é tudo o que deveria ser e que Ele se revelou como realmente é e que a sua revelação é totalmente confiável. Deus é o único Deus verdadeiro. Gente, em Deus está toda a verdade. Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Simples assim. Qualquer coisa que for contrária à palavra de Deus é mentira, espírito do erro, espírito do engano. Como João fala nas suas cartas, é espírito do anticristo que já opera. Amém? Semana que vem a gente começa outro módulo. Vamos fazer uma oração rapidinho.